Pô, já entrando o pessoal aí. Boa noite, boa noite. Pô, primeira vez que estou fazendo uma live. Tudo bom, tudo bom? Esperando o professor João entrar. Daí, rapaziada. Ricardo. Pô, deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Estão ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo? Boa noite, boa noite. Nelise. Ricardo. Daí. Beleza. Bom, pessoal, falar hoje sobre fadiga. Convidei um especialista, né, o professor João, da Federal de Santa Catarina. Deve estar entrando aí. Já ele está entrando. Beleza. Estão ouvindo? A Nelise falou que está ouvindo. Fechou. Então, pessoal, a ideia então é a gente conversar um pouquinho sobre fadiga, né? Não tem um roteiro, mas é tentar tirar o máximo aí do professor João, tudo que ele sabe aí, que ele trabalhou com fadiga no mestrado, então no doutorado, né? No mestrado ele trabalhou com peças pré-moldadas, né, fotocatalítico, e no doutorado mesmo ele trabalhou muito com fadiga. Opa, professor, João já. Professor João entrou. João, bota ali para. O que tem que fazer? Tem que pedir para entrar na live, né? Deixa eu ver aqui que o João entrou, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não sei se ele... Ah, apareceu aqui, ó. Opa. Guardando. Fiquei até nervoso, né? Salve, salve, Ramon! Opa! Daí, meu querido, como é que estão? Tudo certo, tudo certo. Tudo, Vamos lá, vamos tudo... bater um papo aí sobre fadiga? Vamos, tudo na paz aí, como é que tá? Tudo na paz, se Tá, cuidando aí. então, primeiramente, deixar tu te apresentar aí pro pessoal, né? Já fiz uma introdução tua aí, falei um pouco, mas te apresenta aí pra galera aqui do Então tá, Instagram. uma boa noite aí a todos. Agradeço o Ramon aí pelo convite, né? Conheço o Ramon já faz tempo, meu contemporâneo de mestrado, doutorado. Então, eu sou formado em engenharia civil e tenho mestrado, doutorado na área de pavimentação asfáltica e também pós-doutorado nessa área. E atualmente sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuo no departamento aí de engenharia civil, já há 5 anos no departamento. E oriento alunos no doutorado, mestrado, faço parte do programa de pós-graduação. Então, a gente estuda aí Quem, pavimentos. quem quiser fazer um doutorado, esse é o cara, tá? Fazer doutorado, mestrado, esse é o cara da pavimentação aí, tá? Só tem que falar com ele lá para fazer um belo mestrado e doutorado. Tu já tá Então, orientando, né, o doutorado, né? já, Ramon, já estou orientando aí, terminei já orientações com sucesso aí de mestrado e atualmente já estou aí credenciado, digamos assim, para orientar os futuros doutores aí da nossa área. Não, teve até um colega ali no Instagram que veio perguntar, ele queria fazer mestrado, doutorado, eu já falei, não, lá na Federal é o João. Pavimentação nessa área, ele, não, então, vou ver, não sei se alguém te contactou. Não, mas enfim, Tem que trazer esse pessoal, né, para essa área tão importante, né, Ramon, que é a pavimentação no nosso pois país. é. Sem ela nós, né, o país não Pois se é. desenvolve. Sem ela nós estamos com as rodovias todas trincadas, né? Que já é o assunto de hoje. Já é o Todas assunto de trincadas hoje. e não duram muito, né? Não duram muito com esses trincamentos.
Pois é, sendo zoado muito no churrasco ou não? Aí dos parentes dizendo que as estradas não duram, né? É, pri- primeiro ponto, sempre que, quando sabem que nós somos engenheiros, né, especialistas em infraestrutura, na parte de pavimentação, eles perguntam, pô, por que não dura esses pavimentos, né? O Pois que é, está né? acontecendo? Eu ouço bastante. O que está acontecendo? O cara tem que se espernear para explicar, né? Talvez hoje vai ficar mais claras as coisas, né, Ramon? Pode ser, pode ser. Mas vamos lá, o tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho de fadiga. O que, que seria então, João, a fadiga? Explana aí de uma forma. A fadiga nas rodovias, né? Principalmente nas misturas que tem coesão, né? Nas misturas asfálticas, né? Misturas. Hoje vamos falar só de mistura asfáltica, de concreto asfáltico, mas nós também temos fadiga nos materiais estabilizados, né? Então, estabilizado por cimento, né? Solo cimento, entre outros, mas hoje vamos falar do concreto asfáltico, né? Que é o carro-chefe aí do Brasil, né, João? Sim, com Porque certeza. não sei quantos Grande, por cento. é, a grande maioria das rodovias são em concreto asfáltico, né? O Sim, sim. revestimento, a camada de rolamento tem concreto asfáltico. Então, é importante, né? Entender um pouco desse fenômeno. Como tu disse, é um fenômeno que ocorre em vários materiais, né? A fadiga. Sim, sim, Não não é é? só um fenômeno característico da mistura asfáltica. Sim. Então, para entender um pouco o que é a fadiga, né? A Uhum. fadiga é um processo de deteriorização do material ao longo de ciclos de carregamento. Então, não é um ciclo que leva o material à fadiga, são vários, milhares de ciclos que vão degradando o material ao longo da aplicação desses carregamentos, né? Então, são vários carregamentos ao longo de um longo período de tempo, ao longo Sim. do projeto, né? Da rodovia, do material, onde ele é solicitado, onde microfissuras vão se propagando e deteriora o material até ele romper. É mais ou menos, pode dar para fazer aquela analogia com um pedaço de arame, né? De areia, do clips, né? Então, pega o clips, vai até que uma hora Ele, 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 ele rompe, né? A fadiga. Acaba ele rompendo rompe. a fadiga. Ele rompe, ele É, cansa, o material cansa, ele vai se cansa. degradando e de repente ele, né, rompe. E Mas vale, né? aí vem aquela discussão, né? Fadiga tem que ser um fenômeno com muitos ciclos e não poucos ciclos, né? Sim, sim, claro, claro. E Porque aí vem quantos ciclos de aplicação de carga? como é que a gente vai ensaiar em laboratórios? Como é que nós vamos simular realmente o que acontece em campo, né? Essa que é a grande sacada, grande desafio, né? Lembrando que são pequenas deformações, né, João? De pequenas tensões que são aplicadas. A olho nu a gente não enxerga, né? A olho nu a gente não enxerga. A gente nem nota, né? Eu estava até, lembrei agora de uma. Deu quatro meses numa rodovia e estourou. Estourou. Teve uma aí também que tu fez, até estudou, que também estourou, deu 4 meses aí, estourou, né? Estourou quando a gente estourou, trincou, né? Trincou tudo ali. E aí tu vai ver, deflexão com a viga baixa, né? Não tem problema nenhum de teor de ligante. Problema de deformação permanente não teve. Então, projeto da mistura, tudo certinho. Mas por que ela trincou, né, tão precocemente? Por que ela estourou? Aí a gente tem que se perguntar se nós não estamos aplicando misturas asfálticas, concretos asfálticos hoje em dia, com baixa durabilidade contra a fadiga. Né? Chega um momento que ela está rompendo, porque a gente não ensaia, né? A gente não ensaia no Brasil, não faz esse ensaio. Eu gostei de uma coisa que tu colocou aí, Ramon, que foi pequenas microdeformações. Né? Isso. Isso mesmo caracteriza a fadiga, porque tem que ser pequenas microdeformações, pequenas deformação do material, que é com a passagem do tráfego. Né? Passa um Sim. veículo, passa outro, e o material ele sofre uma deflexão
e ao longo do período ele rompe. Mas tem que ser pequeno, porque se for uma deformação grande, ele não vai romper por um fenômeno de fadiga. Sim, vai ser, claro. E outra coisa são os diversos ensaios aí que nós temos, né? Porque tu trabalhou de 4 pontos, né? Trabalhei com 4 pontos. De 4 pontos na tese, né? Isso. Mas, Ramon, antes de entrar nisso do ensaio, que eu vou falar um pouco, né? A gente... Por que será a gente, né, se preocupa tanto com a fadiga? Porque o fenômeno de degradação dos pavimentos, né? Hoje em dia, né? Porque a ruptura por cisalhamento está tranquilo, né? Nós não temos mais. O método do CBR, ele foi muito eficiente nisso. Só que começou... O que aconteceu, né? Historicamente, temos um método CBR muito bom, né? Que é o método que nós temos vigente hoje em dia, mas ele suportou bem aquela tensão, né? Tensão no topo do subleito, que é a principal preocupação para não ter a ruptura por cisalhamento da nossa estrutura. Só que naquela época nós não tínhamos tanto tráfego, né, João? Tanto carregamento, não só tantos eixos, né? Não só o peso, mas também a quantidade, claro, o número de passagens. Então o que aconteceu? Nós estamos com um método que estava dando conta de uma situação antiga, né? Que nós tínhamos na época passada, mas agora que nós temos outra situação, como é que nós vamos continuar, né, até com o mesmo método, sabendo que essas cargas aumentaram? Tanto é que se tu pegar o método do Murilo, né, o do CBR, para N's baixos, ali até 10/6, 5 vezes 10/6, até um pouquinho menos, as rodovias estão todas perfeitas. Sim, já percebesse isso? O método DNR não é um método ruim para tráfegos ali no 10/6. O problema é quando a gente vai para 10/8, né? Isso, 10/7, 10/8, porque é exponencial, né? 10/7, 10/8 é muita coisa. Então, quer dizer, aí tem gente que fala mal do método do Murilo, mas não sabe contextualizar essa parte aí que não evoluiu, né? Mais passagens do eixo naquela época não se tinha tanto. Um N absurdo seria um 5 vezes 10/6. Então, que são aí 5 milhões de eixos, né? E quando a gente está falando de 10/8, nós estamos falando de cento e pouco. Por exemplo, 1,5 na 10/8 são 150 milhões de eixos. Né? Sim, então é muita coisa. E o revestimento ele não aguenta. É tanta solicitação uma atrás da outra que ele vai fazendo que nem o aramezinho lá até ele romper. E aí a gente vê aquelas trincas superficiais, estilo couro de jacaré, aquilo é o trincamento por fadiga, né? E isso acaba gerando outros tipos de patologias, de defeitos no pavimento, né? Sim. Começa a prejudicar a base, etc. E muitas outras coisas. Eu lembro que... Lembra nas nossas aulas, né? Lá no mestrado, doutorado, que a gente aprendeu, trincou, né, João? Trincou, já é um problema, né? Porque a água começa a penetrar. O certo era ter uma manutenção para não deixar chegar na falha muito, no couro de jacaré, por exemplo, que aí nós perdemos a estrutura do pavimento. Né? Então a ideia é o que é? Tentar não deixar chegar nesse nível, né? Fazer uma manutenção. Porque a água entra, né? Vai ter uma base, subbase. Aí como os outros, estamos mortos. Aí o custo de manutenção vai ser muito grande. Aí a gente vai ter que ficar ouvindo muito nos churrascos, dizendo que as rodovias não duram. Mas não falta. Na verdade, não falta engenharia, né? Não é isso. Eu sempre falo, não falta engenharia. Falta muita engenharia. Né? Então a gente precisa superar esse método do DNR para começar a incorporar isso da fadiga, né, que é o principal mecanismo de ruptura, que a gente vê os pavimentos rompendo por fadiga, né? Sim. Claro, a gente tem lá deformação permanente, né, Ramon, mas isso se contorna de outra maneira. E o trincamento térmico, que é algo aqui no Brasil que não tem, né? Não tem, só em alguns locais, assim, muito específicos, né?
Mas, por exemplo, ali a região do Urubici, talvez ali nessa região aqui em Santa Catarina tenha temperaturas muito baixas em determinados Sim. momentos. Mas o resto é esses dois fenômenos que a gente precisa se preocupar, a deformação permanente e a fadiga da dita, né? Da Que dita. trinca todo o pavimento, hein? E geralmente ainda as deformações permanentes que a gente tem, né, é culpa da mistura asfáltica, ainda nem é do método de dimensionamento antigo, né? Porque se a tensão chega lá baixa no subleito, ele consegue fazer bem pelo método CBR, ele consegue fazer bem a estrutura, né? Para não chegar a tensão alta lá no subleito e gerar aquela deformação permanente, que é a contribuição de todas as camadas. Geralmente é má dosagem, né? O ligante. Tu trabalhou muito aí com ligante, João. O ligante com as temperaturas erradas, né? O ligante errado na temperatura errada. Tu trabalhou com qual ligante, João, na tua... Ramon, eu trabalhei com 50-70, né? O Sim, ligante 50-70, ele é um dos mais utilizados no sim, Brasil. sim. Só que ele Mas tu deixa muito a modificou. desejar quanto à fadiga, né? Ah, sim, sim, sim. É isso. A gente precisa modificar o ligante, não tem jeito, a gente tem que entender isso, que para Sim, volume de tráfego elevado nós temos que modificar o ligante, né? não tem jeito. Não tem escolha, né? Vamos modificar com polímero, com borracha, aí entra também a história da nanotecnologia e muita coisa aí. Mas a história de a gente modificar é que a gente torna o ligante mais flexível, né? Sim, sim. A esse fenômeno, a mistura, né? Porque o ligante ele é mais elástico e ele leva, a mistura herda essa característica para ela e deixa ela mais flexível, né? Ou seja, é a mesma coisa a gente pensar numa régua rígida, bem rígida, e uma régua de borracha. Uma régua rígida, quando eu vou flexionando ela ao longo do tempo, ela vai Sim, quebrar. claro. E a de borracha, quanto que eu vou precisar flexionar ela, né, com a passagem, digamos assim, do tráfego, para ela romper? Então, é Sim, sim. definitivamente melhor esses ligantes para a fadiga. Eles superam muito. Isso a gente vê em laboratório. Sim, sim. Não, em campo, né? Em campo tem muito engenheiro que a gente vê em campo, cara. Não dá tempo, já está trincando. É o desespero do engenheiro tu pegar um ligante desse aí, tá louco. É complicado. Eu me apavoro, né? Se eu vou deve fazer um dimensionamento ali esses dias, eu já botei ligante modificado, N alto, né? Aí, sim, o pessoal quer sempre baratear, né, João? Se bem que não sei se o borracha tá com preço até igual, mas o pessoal quer sempre baratear. Mas assim, cara, vai dar problema. Vai dar problema, vai te incomodar. Ministério Público vai vir pro teu lado. Aí tem denúncia. Partido contrário denuncia. Aí confusão. Assim, né? Tá, então vamos fazer. Não, borracha, cara. Não, não tem, cara, não tem. A história da fadiga o ligante é essa, né? Quanto mais elástico o ligante, melhor para a fadiga. Pô, Melhor. deixa eu ver. Deixa eu falar aqui, João, pro pessoal. Pô, não tô muito. Aqui falar e olhar as perguntas complica a minha situação. Mas. Deixa eu ver aqui. Mas depois, se eu vou dar uma olhada aqui, se tiver algumas perguntas, eu vou falando aqui. Mas se eu não responder, galera, manda no privado que depois eu respondo, a gente responde. Ramon, tu quer que eu fale um pouquinho aí dos métodos, então, para a gente ter a fadiga desse material? Que a gente precisa dimensionar isso, Sim. a gente precisa do modelo de fadiga da mistura asfáltica, né? Não, fala dos tipos de ensaio, dos métodos. Né? Fala um pouquinho pro pessoal aí que não está muito familiarizado com esses métodos. Né? Nós temos vários aí. Tu quero ver depois mostra os teus corpos de prova aí que eu sei que tu tem aí, cara. A decoração do João é corpos de prova, só para vocês verem o nível Tenho, o tenho. nível do cara. Tenho corpos de prova aqui na minha sala de estar, estar, né? Corpos de prova de fadiga aí, bonitinhos, né? sim, Que atrai muitas pessoas quando vêm aqui porque querem saber o que é esse sim, corpo sim. de prova, né? E aí Já eu já dou aquela aula, né? já vai treinando.
Ramon, então, quanto aos métodos, né, para a gente determinar a fadiga do material, nós temos muitos métodos, né, no Brasil. Inclusive, eu vou falar dos principais aqui no Brasil, que é o 4 pontos, nós temos o 2 pontos e temos o diametral e o tração, compressão uniaxial. Esses são os mais estudados aí na comunidade científica brasileira e, de certa forma, internacional, tá, Ramon? Uhum. Então, deixa eu te falar um pouquinho do método diametral, né? Que é o corpo de prova que a gente conhece. Sim, esse aí. Que a Esse gente aí pode... pelo Marshall ou PCG, esse aí? Esse aqui foi PCG, feito na PCG. PCG. Mas a gente pode moldar ele no Marshall. Sim, Então, sim. é o diametral, né? Um corpo de prova diametral aqui. Ele tem 10 de diâmetro e aqui em torno de 6,35 de altura. Então, como é que é basicamente esse ensaio de fadiga? A gente coloca ele, a gente vai então aplicar tensões, né, de tração e vão surgir deformações também devido a essas trações. E onde que a gente aplica? Ele fica posicionado num cutelo aqui embaixo e aqui em cima, e a gente vai aplicando carregamentos aqui, diametrais nele. E aí a gente conta o número de ciclos até ele romper esse material, né? E aí a gente sabe o número de ciclos, as tensões e as deformações que estão atuando. Esse aqui é chamado método de tração indireta. Por quê? Porque a gente aplica uma compressão aqui, com a aplicação da carga, e as trações são aqui, né? Porque vai deformar o... Não, e lembrando, João, que esse método já está nos livros aí que a gente tem de pavimentação, ele ainda não estava normatizado pelo DEIF. Então, o pessoal aí pode, às vezes, ler algum livro e está dizendo ali que nós não temos norma para esse ensaio. Nós já temos, tá? Se ir lá na coletânea de normas do DENIT, baixa lá, fadiga, eu não lembro o número, mas é de 2018, método de ensaio, tá? Já está normatizado esse ensaio de fadiga. E esse vai ser o carro-chefe do Medina, né? Esse é o carro-chefe. É para facilitar, né, João? Eu quero falar um pouco disso para facilitar, mas antes eu vou mostrar os outros, né? Então, essa é a aplicação da carga aqui. Sim. A gente conta o número de ciclos aplicados numa determinada frequência, a mistura asfáltica vai ter que estar numa temperatura. Então, sempre quando a gente faz ensaios de misturas asfálticas, a gente tem que se preocupar com duas coisas, que é a frequência do carregamento, né? Em hertz, né? Que é a quantidade de ciclos por segundo, a velocidade com que esse carregamento dinâmico passa e a temperatura, né? Sempre isso é controlado em laboratório. Depois a gente pode falar como é que isso ocorre em campo, porque isso varia em campo, né? E esse é o grande problema. No laboratório a gente faz tudo controladinho, temperatura lá de... A gente está fazendo um ensaio de fadiga a 20 graus ou 25 graus, frequência da carga igual 10 Hz, por exemplo, 1, etc. E em campo, os carros, os veículos, eles passam... Tipos de eixo, tudo. Isso. Né? Um passa, daí tem um período de repouso, vem outro, etc. E a temperatura, será que está 20 graus, 25 eternamente lá no campo? Não, difícil, velho. Difícil. Tem esse outro método aqui, Ramon, que é um corpo de prova trapezoidal. Tá vendo? Sim, francês, né? Esse é francês. Né? Esse é bonito, cara, o corte. Eu gosto desse corpo de prova. Vejam que escultura aqui, né? Que eu deixo aqui na minha sala, né? Esse corpinho de prova aqui, Ramon, ele tem 25 de altura. Aqui ele tem 2,5 por 2,5. 25 centímetros, tá, pessoal? 25. Sim. Aqui 2,5 por 2,5. Tá? E aqui ele tem na base 7 centímetros por 2,5, né? 7 por 2,5, 25, 2,5 e 2,5. Tá? E como é que é esse ensaio de fadiga? Na verdade, esse ensaio de fadiga é chamado ensaio a 2 pontos. Tá? Embaixo aqui o corpo de prova da mistura asfáltica, né? Então aí vocês também estão se perguntando de onde que tira esse corpo de prova. Depois vocês vão explicar isso, né? Pois é, eu ia falar isso aí. Será que é moldado? Como é que é, né? Mas ele fica engastado aqui embaixo, Ramon. Fica engastado, né? Ele não pode se mover aqui embaixo. E aqui em cima é aplicado amplitudes de deslocamento nele.
né? Então embaixo está engastado e com isso eu tenho aqui perto do centro do corpo de prova, eu tenho os esforços de flexões máximas aqui. Sim. E aí ele rompe porque eu estou gerando tração aqui e aqui. Então ele rompe, eu conto também o número de ciclos, né? E sei as amplitudes das deformações, né? E aí, quanto mais ciclos dura, mais resistente é o material, né? Quanto mais ciclos ele aguenta, mais resistente ele é. E mais ele vai resistir em campo. Então, esse é outro, tá? O interessante desse aqui, Ramon, que ele é trapezoidal assim, por quê? Porque inicialmente, esse corpo de prova ele não era trapezoidal, ele era um prisma de base retangular, né? Exato. E aí eles faziam esse teste aqui, esse mesmo que eu expliquei, aplicando a amplitude aqui. Só que o que acontece? Os esforços internos, os esforços máximos ficavam perto do cutelo aqui. E ele aqui, e aí tinha influência do cutelo. Por isso que eles alteraram a geometria do corpo de prova. Para subir, né? Os esforços máximos subirem e a ruptura ocorrer aqui no material por fadiga. Então, por isso que ele tem essa geometria. Aqui está explicado por que ele tem essa geometria. Tá? E lembrando, João, que para o pessoal que esse aí é o da metodologia francesa. Esse é da metodologia francesa, utilizado muito na França, tá? É um método excelente também, né? Todos que eu estou mostrando aqui são excelentes. Depois a gente pode falar qual que é o melhor, se há um melhor, né? Mas... Em qual aspecto, qual é o melhor, vamos ver? Exatamente. Eu quero saber, eu quero perguntar para ti qual é o melhor. Não, deixa eu mostrar o outro, tá? Vamos por partes, senão quem está nos assistindo não entende nada aí. Aí eu tenho o 4 pontos, né? Que foi esse que eu trabalhei no meu doutorado. Aqui eu tenho um ligante. Isso aqui não faz parte, porque esse ligante aqui eu coloquei aqui em cima, Ramon. Né? E eu tenho esse corpo de prova aqui faz 6 anos, Ramon. Tá durando a fadiga, então? 6 anos, está aqui em casa. Ele tá rompido já, a fadiga. Mas tá rompido. Tem um pouco de ligante aqui e veja, o ligante é viscoelástico, né? Mas agora o cara... Não, fala, termina. Então, eu lembro, cara. Ele sofreu um escoamento. Eu lembro, cara. Era uma bolinha, tu botou ali, tinha uma seção transversal, assim, de o que, uns 5 centímetros, né? Eu lembro disso aí. Cara, ele... Claro, viscosidade do ligante. Não, eu te interrompi porque alguém me perguntou aqui... Não, ele perguntou uma coisa que eu até lembrei de falar, que eu peguei alguém... sobre se a tensão é controlada, porque a gente não falou da tensão controlada ou deformação controlada. Ele perguntou se esse trapezoidal seria um ensaio por deformação controlada ou tensão controlada. Vale a pena falar um pouquinho sobre isso? Qual é a diferença, né? E qual é o João e outra, né? Qual é o critério de ruptura? Tu mostra o corpo de prova aí que ele está inteiro, aí o pessoal não entende nada. Sim, claro. Primeiro é deformação controlada, que a gente tem trabalhado de certa forma com esses corpos de prova aqui trapezoidal e, né, não a tensão controlada. Isso tem a ver um pouco com a espessura dos revestimentos, né? Então, são mais esbeltos os revestimentos, tem uma tendência aí de ir para uma tensão controlada, né? Mas como revestimentos mais, mais robustos, tensão controlada, e esbeltos, deformação controlada. Mas a gente tem trabalhado muito no Brasil com deformação controlada, com o trapezoidal, o 4 pontos. Tá? Diferente do prisma, do diametral. Isso. Que é o do Medina, que é o por compressão de fadiga, por compressão diametral. Esse a gente faz por tensão controlada, né, João? Até romper. Porque o que acontece, né? Como a gente mantém a tensão, mantendo a tensão, o que vai acontecer? A minha deformação de tração, né, vai cada vez aumentar mais. Mantendo a deformação, mantendo a tensão, eu vou chegar até uma hora que eu vou romper, né, o corpo de prova de fato. Diferente desses teus aí que tu fez tudo... Sim, mas mesmo assim, o diametral a gente pode pegar aspectos referentes à deformação, né? E montar curvas de fadiga com deformações, em relação a deformações... Claro, sim, a curva de fadiga está em função da deformação inicial de tração. Mas eu digo o ensaio em si, né?
Só para o pessoal entender, o ensaio Sim. assim, de compressão diametral, o corpo de prova, nós vamos ver romper fisicamente mesmo, vai abrir. E esses teus aí que tu mostrou aí agora, o Não. trapezoidal e o prismático Esse não aqui vão, já. Esse aqui tá vão. rompido, Ramon, a fadiga. Sim, pois é. E cadê a fissura? Cadê a fissura? Então, quando a É, gente vê aquelas fissuras lá, couro de jacaré, o pavimento já rompeu há muito tempo, né? sim, porque já caiu. Explica pro pessoal como é que é essa Na ruptura. verdade, nós temos vários critérios de ruptura, Ramon. Isso é uma discussão é muito grande, imensa na comunidade, né? Os critérios de ruptura, qual é Sim. o melhor, qual que é o pior, né? O que a gente tem utilizado, principalmente aqui no trapezoidal e no do 4 pontos, é a redução da rigidez a 50% da rigidez inicial. O que é? Quando começa a ensaiar o ensaio, ele está numa determinada rigidez, porque ele está íntegro, né? Então, a gente pega a rigidez no 100º ciclo, certo? E aí, daí, à medida que eu vou aplicando os esforços, essa rigidez ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por quê? Porque começa as tensões de tração geram as deformações de tração, que fazem a nucleação de trincas, e essas trincas começam a crescer e se propagar no material, né? E vai degradando o material, né? Vou gerando microfissuras no interior do material e ele vai se degradando até ele perder o módulo, ou seja, se ele vai se degradando, a rigidez dele vai caindo. Então, quando reduziu 50% da rigidez inicial, a gente diz que o corpo de prova está rompido à fadiga, tá? Então, há muito questionamento sobre isso, né? Tem outros inúmeros critérios de ruptura, né? Sim. Mas ainda não há consenso, né, de qual seria É melhor. isso. Mas esse é o mais utilizado, tá? Um dos mais utilizados quando a gente está trabalhando aqui com 4 pontos, 2 pontos. Claro, porque O 4 vai. pontos é esse, tá? Sim. Eu vou terminar de explicar esse aqui, Mostra aí que eu te né? interrompi. Que esse aqui é o meu xodó, né? Então, ele tem aqui 38 de comprimento, 38 centímetros de comprimento. Ele tem uma altura, e a altura é menor que a largura, tá, pessoal? É assim mesmo. A altura ele tem 5,08 centímetros, tá? E a largura, aqui a profundidade, ele tem 6,35, tá? O que acontece no ensaio? Ele fica posicionado num berço a 4 pontos, por isso é ensaio a 4 pontos, ele fica nas extremidades apoiado, e aqui no centro eu tenho a aplicação da carga na vigota. E aí vai fletindo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aí a gente conta aí, de certa forma, esse número de ciclos para o material romper, tá? Então é um ensaio aqui, né, muito utilizado nos Estados Unidos, tá? Utilizado lá nos Estados Unidos. Esse ensaio, ele inicialmente era a 3 pontos, ou seja, só tinha uma carga aqui no centro, Ramon, e aplicava. Sim. Mas aí a Sim, gente eu tô tem ligado. problema do cutelo que influencia, e aí a gente não está rompendo por Onde. fadiga. Sim. Então, se afastou aqui as cargas de aplicação, né, para gerar fadiga aqui no centro, tá? E, O interessante desse ensaio, Ramon, é que aqui no centro, daí o diagrama de momentos, né? Ele fica. fica constante e eu não tenho cisalhamento nenhum. Então, eu estou rompendo Sim. puramente a flexão, né? Sim, Então, sim. é Claro, muito bom. tu tem um trecho que tu não tem, é constante, né? O momento. Isso. Então, desses três aqui, Ramon, qual que é... Esse aqui, ó, o francês, ele tem um problema, assim, não é um problema, mas é... Veja, como aqui essa seção dele é 2,5 por 2,5, na França eles costumam utilizar umas misturas com tamanho nominal máximo menor, né? Nós temos Sim. misturas aqui com Do tamanho nominal agregado. chegando do agregado, exatamente, do agregado chegando a 19, por exemplo, 19,1 milímetros, né? Sim. E aí, imagine um agregado desse tamanho aqui na ponta, né? Então, Sim. isso complica um pouco quando a gente está trabalhando com misturas mais, com tamanho nominal maior. Então, Maior. para tamanhos Que é o nominais que acontece menores aqui, né? é excelente, tá? É um método excelente de fadiga. O 4 pontos, o problema dele é um pouco quanto à geometria dele, né? Comparado ao francês, né? O francês ele tem essa geometria menor, então a dissipação
de calor ao longo do ensaio de fadiga, porque a gente não quer que aqueça o material no interior por fricção, porque isso aí meio que mascara um pouco a fadiga, né? Claro. Então, esse aqui, por ele ser mais esbelto, a dissipação de calor é mais fácil. Esse aqui, não. É mais difícil, ele é mais robusto. E esse, já que eu estou falando um problema de cada um, né? Eu vou falar um probleminha deste, tá? Esse aqui, o problema é que ao longo do ensaio eu vou acumulando deformação permanente, Ramon. Sim. Entendeu? Sim, porque é só uma... Tu só numa direção, né? E aí tu me perguntas, qual que é o melhor? Pois é. Não Qual tem que é o melhor, Ramon. Sabe por que não tem melhor, Ramon? Porque quando a gente ensaia a fadiga em laboratório, isso se distancia um pouquinho do campo. Um pouquinho, não, bastante. Bastante, né? Ali a temperatura controlada, a frequência do carregamento em laboratório é controlada, a gente seta lá 10 Hz, 1 Hz, sei lá, tá? Sim. Em campo tudo isso muda. E por que eu digo que nenhum deles é um melhor que o outro? Porque se tu tiver o equipamento para fazer um ensaio de fadiga e tiver uma calibração do teu equipamento com o campo, acabou, perfeito, cara. Tu vai conseguir prever o campo. Então, não existe método um melhor que o outro. Existem métodos que se aproximam mais das condições de campo. E aí, o fator laboratório campo diminui, né? Perfeito, mas se eu tenho o diametral, Ramon, e eu tô com ele calibradíssimo com o campo, acabou, excelente, perfeito. Se eu tenho o 4 pontos trapezoidal, perfeito. O que eu preciso ter é essa calibração, né? Com o campo. O que é a calibração com o campo? É o que acontece em laboratório, como é que eu prevejo o que vai acontecer em campo, né? Sim. Por isso que é importante ter esse fator campo laboratório, porque o que interessa para a gente é isso, né? No final das contas, não é isso? Saber identificar a mistura asfáltica, a fadiga em relação à mistura asfáltica, quanto que ela vai durar em campo, suportando para aquele nível de tensão, né, que a gente vai verificar com toda a análise mecanística. E aí nós vamos ter a vida, a fadiga desse material e vamos ter mais segurança para dimensionar, para construir, né? Vamos ter pavimentos durando mais em relação a esse problema que nós temos hoje, né? Que é o de fadiga quando se aumenta muito o tráfego. Só está acontecendo muito no Brasil. Uma coisa, João, que tu falou que ia falar, pode ser curiosidade do pessoal, eu até já mostrei no vídeo, como é que saíram esses corpos de prova aí? De onde é que saíram? Isso é legal, porque aí tem um fator positivo de um deles, né? Por exemplo, um deles que eu falei aqui, até esqueci de falar do tração, compressão uniaxial. Sim. Mas agora eu vou falar desses 3. Esse aqui, Ramon, é fácil de a gente obter o corpo de prova. Basta bater lá no Marshall, né? Ou na PCG. O dito cujo. Em campo, se a gente quer ver lá em campo, propriamente, a gente vai lá com a sonda e extrai. Né? Rápido, fácil de obter. Então, é um ponto extremamente positivo por utilizar esse método. Até por isso que o DENIT, né, manteve esse tipo de ensaio no novo método, para poder facilitar. Tu imagina, já é difícil, né, João, implementar uma coisa nova. Tu imagina mudar todos os equipamentos, botar um 4 pontos aí, francês. Uma presepada grande, né? Na verdade, aquele ponto, né, Ramon? A gente precisa de fadiga, precisa considerar a fadiga e precisa estar aqui o método, né, que vai ser usado, precisa estar calibrado com o campo. Sim. Pronto. Mas os outros aqui, Ramon, como é que eu chego nesse corpinho de prova, né? Como? Então, isso aqui, primeiro eu vou falar de laboratório. Laboratório a gente molda, então, placas de 60 centímetros por 40 e por 15. Aí a gente varia a altura, mas 15, 18. 10 centímetros. Depende se eu estou no 4 pontos ou vou pro trapezoidal. Mas daí entre 10 e 15 centímetros de espessura. Então, placa de 40 por 60 por 15, né? E aí material. A gente serra, Ramon. A gente tem que serrar. Tá louco, é trabalhoso. Né? Então, e aí, veja, aí o francês tem uma vantagem quanto ao americano,
ao 4 pontos ali. Vê- Porque uma placa, como esse aqui tem menor volume, certo, Ramon? Uma placa dá mais de 20 Dá um corpos monte. de prova. Sim. E o 4 pontos, tadinho, dá só 5 corpos de prova. E a gente precisa ter no mínimo lá uns 15, 20 corpos de prova para fazer uma curva de fadiga. Aí é trabalho. Então a gente corta, Ramon, corta com serra, né? Uma velocidade constante de 2 centímetros por minuto, com água, e corta e obtém o corpo de prova, tá? Em campo a gente pode tirar algumas placas desse tamanho e levar para o laboratório para cortar, para ensaiar também. Tá? Sim, mas é uma trabalheira que Deus o livre. Aí que tá a vantagem do dito aqui, né? Sim, não, isso aí tá louco. Tu imagina tirar com a placa. Bom, a gente já tirou bastante isso, né, João? Mas é um trabalho fenomenal, né? Eu É acho. uma... É muito trabalho, Ramon. Cortei muita placa, né? Sim. Cortei Eu muita placa. vi, eu vi ao vivo e a cores. Pô, Vai. já, cara, passou 40 minutos já agora que eu vi. Caramba. Como assim, Ramon? Precisamos falar de muita coisa aqui, cara. Vê aí, vamos falando, vamos falando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta Não, aqui só. eu acho que a parte do fator campo-laboratório é importante, né, Ramon? Porque quando a gente faz o ensaio de fadiga em laboratório, então a gente mede esse número de ciclos que vai aguentar o material, né? Então, quanto Sim. mais, por exemplo, pega uma mistura asfáltica boa, vai aguentar, por exemplo, lá com uma determinada deformação, 1 milhão de ciclos, ou 2 milhões de ciclos. E uma pior vai aguentar lá 600 milhões de ciclos. 600 mil ciclos, né? Mas não quer dizer que quando eu ensaio em laboratório, que lá em campo vai ocorrer esse 1 milhão que eu previ em laboratório, entendeu, Ramon? Sim. Por que não vai ser igual o que eu medi em laboratório do campo? Porque, mais uma vez, quando eu estou em laboratório, eu estou com a temperatura de 20 graus, por exemplo, ou 25 graus. Mas lá em campo, a temperatura muda ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, dos anos, dependendo da estação do ano. E o fenômeno de fadiga ocorre ao longo da vida do projeto. Então, a fadiga ela vai trabalhar no material sob diversas temperaturas ao longo da vida desse material. Isso se distancia do laboratório. Em laboratório não tem como fazer isso, né? E outra coisa é a carga, né? Em laboratório é contínua, né, Ramon? É contínua. Sim. Ela não para, mas lá no campo passa um veículo. E aí tem o self-healing, né? O próprio self-healing, porque aí tem aquele período de descanso, temperaturas elevadas, a trinca tende a baixa a viscosidade do material, né, do ligante. O ligante é viscoelástico, né, pessoal? Baixa a viscosidade e tende, né, a trinca a voltar, né, João? Tu não fez um... Lembrei agora, te cortei aqui, mas te lembrei agora do self-healing, tu falou disso aí. Tu não fez um trabalho agora do self-healing? Sim, Ramon, o self-healing é outro fator que altera essa previsão do laboratório para o campo, né? Sim, então, o que acontece, está dizendo, quando passou um veículo, depois demora para passar um outro, ou à noite tem menos tráfego, etc. E nesses momentos, aquela fissura que tinha sido feita, ela volta, cicatriza. cola, ela cola, né, como diz o outro, cicatriza. Isso depende muito da temperatura, né? As moléculas vão se juntando e ela vai rejuvenescendo, vai cicatrizando. Quem já trabalhou em laboratório, eu costumo dar esses exemplos, né? Pega um corpo de prova, 2 corpos de prova moldados no Marshall ou na PCG, né? Bota um em cima do outro. Se deixar ali um tempo, tu vai voltar lá, eles estão com uma força de atração, grudaram, né? Precisa usar uma força para tirar, para abrir eles. Então, isso é o chamado self-healing, né? Que é uma expressão inglesa, self-healing, que representa autorreparação, autocicatrização do material, por o período de repouso que ele fica. Em laboratório, a gente não tem isso, porque a gente faz ensaio constante. Então, é uma coisa que afasta a previsão do laboratório e do campo. Assim como a temperatura, a frequência, um monte de situações. E a frequência em laboratório, por exemplo, a gente trabalha com 10 Hz. São 10 aplicações de carga por segundo. Mas no campo não é isso, né? Não passa. Então afasta, Ramon. E como calibrar esse fator? Como calibrar?
Como calibrar, João? Com trechos experimentais, segmentos experimentais e acompanhar o trincamento em campo. Claro, e aí vai claro. chegar um valor de fator campo laboratório para o teu equipamento que tu está usando. Então, Exatamente. talvez para o diametral, esse fator é um pouco mais longe do que para o 4 pontos ou 2 né? pontos. Porque o 4 pontos e 2 pontos talvez sejam mais próximos dos esforços que estão ocorrendo no campo. Mas, mais uma vez, se eu tenho o campo laboratório bem definido, acabou a história de um método melhor que o outro. Sim, exatamente, exatamente. Mas é interessante, eu lembrei do self-healing, que até que tu fez, não sei se é mestrado, né? Tu era, não sei se era teu aluno até, né? Não sei, não lembro se tu participou da banca ou alguma coisa assim. Mas é interessante falar para o pessoal aí que está sendo utilizado muito, né? Essa tecnologia do self-healing para aumentar, né? Porque a mistura asfáltica, né, João, tem essa propriedade de ligar, né? De cicatrizar, vamos dizer assim. Né? Cicatrizar, aumentando a temperatura no campo, não tendo carregamento, naturalmente essa trinca ela vai recuperar, né, vamos dizer, né? Voltar a colar. Mas nós temos estudos, formas de acelerar isso, né, João? Tu que Sim. estudou aí, viu, por exemplo, né, por indução, micro-ondas, até os encapsulados, né, João? Então, que é quando naturalmente a trinca vai surgir e aí tem o encapsulado, ele vai soltar o agente rejuvenescedor, esse óleo, né, que vai baixar a viscosidade e vai ligar essa trinca. Fala um pouquinho aí do que foi esse trabalho que tu fez. Fala um pouquinho do self-healing que tu tem para Bom, acrescentar aí. é mais ou menos isso, Ramon. Só para ficar mais claro para o pessoal, Isso, quando a isso. gente fala de trincas, eu e o Ramon aqui, a gente não está falando daquelas trincas já couro de jacaré lá em cima, isso não tem mais jeito, Isso. pessoal. Nós estamos falando das microtrincas que vão acontecendo durante a vida de projeto, né? Que a gente nem enxerga visualmente. Isso que vai Justamente para não chegar nessas trincas de couro. de couro de jacaré, que De aí jacaré. já era, né, um revestimento. Então, essas microtrincas, né? Então, o Ramon falou sobre isso, que a própria natureza do ligante asfáltico já tem essa capacidade autorreparadora. Mas o que a gente está tentando fazer na academia é potencializar isso na mistura asfáltica, né? Como a gente potencializa? Com nanotecnologia, por exemplo, colocando, deixando a mistura com capacidade de transferência de calor, por exemplo, que o calor ele age nisso. Então, Sim. se eu tenho uma menor resistência elétrica do material, o calor, o sol, a insolação vai agir de tal forma que eu vou conseguir cicatrizar melhor esse material. Então, por exemplo, colocando partículas de metálicas no material, nanometálicas, fibras metálicas, tudo isso eu posso melhorar, reduzir a resistência elétrica do material, ele ser mais condutivo, e quando ele é mais condutivo de calor, ele melhora essas propriedades de self-healing. Né? E aí a gente pode vir com algum mecanismo externo sobre a rodovia e aquecer essa camada de revestimento para ela cicatrizar bem. Isso está sendo feito na Holanda, Ramon, já. Na Holanda, E o encapsulado, né, que eles falam? O encapsulado é um agente meio, digamos, rejuvenescedor, que ele vai estar na mistura e ao longo, quando ela vai trincando, ela vai soltando esse material. Que aí rompe, né? Que Rompe o material. rompe, e aí ele ajuda na cicatrização. Na cicatrização, porque ele baixa a viscosidade naquela própria... É interessante isso aí, porque é o seguinte, né? Tu tá vindo com a microfissura. Aí ela bate no encapsulado, e solta o agente rejuvenescedor. Então é bem na área onde está a trinca, vai baixar a viscosidade do ligante, né, do material, e aí ele vai tender a grudar. A grande desvantagem, né, disso, João, é que só uma vez, né? Então se ela voltar, o outro a gente pode fazer periodicamente, induzir, né, aquele calor periódico, porque já está lá os metais dentro da mistura asfáltica, não vão sair. E vão conseguir aquecer ela melhor e ela vai várias vezes, né? Isso tem que ser ao longo, né? Ser uma manutenção ao longo da rodovia. Sim, né? até quando o projeto. Tu não pode ver ela na superfície para fazer isso, né? Tem que já ser
ao longo tem isso, tem um critério a cada 3 meses, a cada 6 meses, passa lá, induz, aquece para poder melhorar a minha vida útil do pavimento. Tem bastante coisa para falar, né? Tem bastante coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, agora vou dar uma fuçada aqui. Tu consegue ver aí a pergunta, João? Ou não? Deixa eu ver. Acha uma aí, mexe aí. Ah, essa aqui já respondeu. Ah, tem um aqui, João, bem. Ó, o professor João poderia abordar a diferença do comportamento mecânico das misturas com ligante modificado com borracha, polímero convencional versus nanocompósitos? Interessante a pergunta, Ramon. Muito interessante. O que acontece, Ramon? Nós temos diversos polímeros, né? Então, os polímeros, eles melhoram substancialmente a fadiga mistura asfáltica. A fadiga da mistura asfáltica. Muito, 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 muito. Porque deixa mais elástico o ligante, né? Então, ele é menos suscetível ao trincamento. Aquela história da borracha, né? Fico flexionando uma borracha. Quanto tempo eu preciso para ela romper? Né? Então, quanto mais flexível o ligante, e de certa forma isso leva para a mistura, melhor, né? Para a fadiga, muito melhor. Para deformação permanente também. Então, o polímero ele muda substancialmente o ligante, ele melhora drasticamente, assim como a borracha, né? A borracha inservível de pneus, a borracha, o flex, flex, melhora muito. Quanto aos compósitos, aos nanocompósitos, foi tema da minha tese de doutorado, né? Então, algo inédito aqui no Brasil, nós trabalhando com nanotecnologia, nós tentamos melhorar o ligante asfáltico com nanopartículas de nanotubo de carbono e de nanoargila, né? O nanotubo de carbono, Ramon, ele é um material extraordinário, ele tem muita resistência a tudo, a tudo, a tudo. Mas é um material nano. Quando a gente está falando de nano, é 10 na menos 9. Um metro. Então, 1 metro vezes 10 na menos 9. Metro para nanômetros é 10 na menos 9. A gente não consegue nem ver a partícula, né? Não conseguimos ver a olho nu a partícula. Até com microscópio eletrônico, né? A gente precisa lá, sei lá, uns 200 a 300 mil vezes de ampliação para a gente conseguir ver a dita partícula. A gente vê os aglomerados, né? Quando a gente compra, né? Então, melhorou a fadiga quando eu coloquei esses nanomateriais, né? Melhorou muito melhorou a fadiga do ligante asfáltico, né? No entanto, não chegou a ultrapassar asfalto borracha e nem polímeros. Não polímeros. Eu acredito muito na nanotecnologia, Ramon, porque a grande questão ali, sabe qual que é? É dispersar o material, Ramon. Porque como ele é muito pequeno, esse material ele fica em aglomerados. Então, se a gente não consegue dispersar ele tão bem na matriz, eu não vou conseguir aquele desempenho. Então, o nano eu tenho que colocar pouco e dispersar muito bem. Aí eu vou ter um resultado absurdo. Então, a gente tem muita dificuldade de dispersar ele na matriz. Talvez com métodos químicos, incorporando agentes químicos, a gente consiga melhorar isso. A gente tem estudado e vai ampliar ainda muito mais esse horizonte de usar a nanotecnologia. Aí a gente fala de nanoestrutura, não fala mais nem de macroestrutura. E a nanotecnologia ela pode melhorar muito o self-healing, porque a gente está falando de micro fissuras. Então, atuar ali pode ser algo muito interessante, Ramon. Só que isso é desafiador, né? Sem dúvida é desafiador. E ainda tem aquela questão que muita gente coloca, que eu escuto, tá, e o preço, né? Sim, o preço do nano, Ramon. O preço é alto atualmente. Mas a gente está estudando esse material para um dia, né? Quando talvez a gente vai estar daqui a 10 anos aqui na esquina sintetizando nanomateriais. Eu não tenho Mas sempre começa assim, né? Sempre começa assim. Esse material vai ser barato, Ramon, mas aí já vai dominar as propriedades desse material e vai poder
aplicar ele em em alta escala, em escala de campo mesmo. E é Então, importante. não pode parar com esses estudos. É importante continuar, João, porque senão o cara fica refém lá fora, né? Fica refém. Até esses dias tinha uma empresa querendo fazer um ensaio aí e não tinha. Bom, tu sabe, né? Não tinha, não tem no Brasil, não tem no Brasil. Aí tem que chamar o cara de fora para fazer. R$ 7 o euro, R$ 6, não sei quanto é que tá. E aí estamos mortos, né? Então é importante continuar mesmo, importante continuar esses estudos sempre. E eu sei que tu aí tá com tudo aí, né? Sem dúvida, nós estamos trabalhando lá no laboratório, meus alunos aí, os alunos de mestrado, estamos trabalhando aí duro aí para tentar emplacar essa nanotecnologia, tentar entender melhor isso, né? Então a gente vai entender e vamos começar a melhorar muito o material. Não, show de bola, show de bola. Não, ô João, eu acho que é isso, né? 9h55, em 1 hora fecha a live. Tá Vou ver bom? se eu pego. Vem mais Teria um monte de coisa aqui para falar, Ramon. Vamos ver se o pessoal quer que a gente fale num outro dia, a gente pode combinar e vir falar. Eu posso depois perguntar o que a galera quer que a gente fale. A gente pode marcar outra aí, sem problema. É isso aí, ó, o ensaio do MPD. O Marcos, fala Marcos, como é que tá? Eu ensaio do MPD. Beam Profile Depth, eu ensaio para verificar, né, a mancha, para substituir a mancha de areia. Beleza, então, João? Pô, agradeço aí a presença, né, essa aula aí, essa conversa, essa aula. Algo descontraído, né, Ramon? É bom, é bom. É bom a gente colocar isso também, porque a gente sempre conversa muito, né, sobre pavimentação, né, Ramon? A gente liga e conversa muito sobre pavimentação e discute. Talvez aqui a gente está colocando algumas das coisas que a gente discute lá no ambiente do telefone, do WhatsApp. Sim. Mas... Não, eu resolvi fazer isso porque é legal que a gente consegue conversar e não fica muito aquele estilo palestra, né? Ou só PowerPoint, assim. É um negócio mais informal. Mas beleza. O recado é esse, temos que analisar a fadiga, porque o revestimento ele rompe por fadiga, né, pessoal? Então tem que avaliar isso. Tem que avaliar a fadiga, isso aí nós temos que verificar, senão nós, como os engenheiros, né, rodoviários, estamos mortos. Né? Se a gente não utilizar, é como se o médico hoje, imagina um médico hoje em dia não utilizando tomografia, né? É a mesma coisa, então não vai utilizar o equipamento, tem última geração de equipamento e não utiliza o equipamento. Nós temos que utilizar, não adianta fugir mais. Mas beleza? Vou depois perguntar para o pessoal. Abraço para todo mundo aí. Vou perguntar para o pessoal se a gente faz outro. Legal, para a galera que agradecer daqui, façam mais lives, foi maravilhosa. Pô, massa. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todo mundo que acompanhou. Em torno aí, acho que mantivemos uma constância aí de 70 pessoas na live, Ramon. Para a nossa área, que é uma área muito pequena, isso é muito importante, né? E a gente tentar democratizar essa informação toda e melhorar a área, né? Boa. Show. Não, mas vamos fazer uma segunda parte aí, o Lázaro falando. Abraço, Lázaro. Giovanni. Valeu. Jana. Beleza, então, pessoal. Abraço, meu querido. Ramon. Falou. Tamo junto.